professores, estamos aqui para apresentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E como eu sempre falo e não me canso de falar, de repetir, é um prazer saber que você está aí do outro ladinho nos assistindo. Muito, milhões e milhões e milhões de obrigado. É muito bom saber que você está aí nos acompanhando. Muito obrigada pela sua companhia. E nós já estamos na aula de número 9. Qual é o título da nossa aula hoje, hein? Você já leu a sua lição? Você já sabe do que se trata o assunto? Vamos ver então? O amigo que escolheu voltar para a casa do pai. Nossa, que lição maravilhosa! Essa lição é incrível, é linda e dá para falar assim ao coração dos nossos pequeninos e vai ser uma aula muito abençoada. Professores, eu recebo muitos recadinhos. E eu queria já agradecer de coração mesmo, nossa equipe aqui, né, a gente não tem palavras para agradecer todos os recadinhos, tanto carinho, com tanto amor que vocês escrevem, né, nos mandam as fotos e a gente fica tão feliz, muito obrigada. E eu tenho ali lido, né, que tem pessoas de várias cidades, vários estados aqui do nosso país. Muito obrigada mesmo. Obrigada, é um prazer poder estar aí dentro da sua casa, fazer parte das suas aulas. Muito obrigada de coração. Olha, nos faltam palavras para expressar a nossa alegria de ler os seus comentários. Muito obrigada mesmo. E aí nós recebemos alguns recadinhos de alguns professores dizendo assim, manda uns recadinhos aí, um abraço para minha cidade. E é claro, é o que a gente gosta de fazer aqui, não é, Jonadab? A gente gosta de mandar recadinho, a gente gosta de ler o seu recadinho, a gente gosta de se sentir perto de você. Então, eu vou ler aqui alguns recadinhos e também já quero agradecer pelo pessoal, né, do Instagram, que também ali sempre está nos acompanhando, nos enviam as suas fotos por ali e também nos deixam muitos recadinhos ali no Instagram. Muito obrigado. Quer enviar suas fotos? EBD Criciúma, você pode mandar suas fotos lá para o Instagram da EBD Criciúma. Então, nós recebemos um recadinho da Ruth Santos, que ela diz, manda um beijo para Cubatão, São Paulo. Olha, gente, um abraço aí para todos vocês de Cubatão, São Paulo. Um abraço, Ruth, um beijo para você. Obrigada por acompanhar as aulas. Esté Carneiro, ela escreve e diz assim, manda um abraço para Capinópolis, Minas Gerais. Manda um oi para o meu pastor Ivan Barreto. Oi, pastor Ivan Barreto, que Deus te abençoe. Esther, muito obrigada aí pelo seu recadinho. Um abraço aí para Capinópolis e para toda Minas Gerais, aí para o estado. E também para Janaína Silva, ela também mandou um recadinho. Manda um abraço para toda a Igreja Assembleia de Deus, Essência do Evangelho de Itapajé, lá no Ceará, viu, diretor? Que longe esses recadinhos. Gente, todos vocês aí da Assembleia de Deus, Essência do Evangelho de Itapajé, um abraço, sintam-se abraçados por nós e por toda a nossa equipe aqui. A gente fica muito feliz aí com os recadinhos de vocês. Um abraço carinhoso para todos vocês. Então, agora, vamos voltar para a nossa aula, que tem muita coisa. Vocês já deram aqui uma olhada aqui em todo o nosso cenário? Então, tudo isso aqui preparado com muito amor para você. Vamos lá. E onde é que se encontra essa história, Essa história a gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas. E você vai estar lendo os livros, né, cantando os livros da Bíblia, do Novo Testamento com as crianças, para elas se atualizarem. Então, eu sempre falo, crianças, essa história vai se encontrar lá no livro de Lucas. Onde se encontra Lucas? Vamos lá descobrir cá, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas. Então, é o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos de novo. Onde é que se encontra Lucas, Mateus, Marcos, Lucas? Palmas para vocês já estão sabendo. Então, eu sempre gosto assim, tanto no Antigo, no Novo, sempre tá falando a sequência dos livros, até porque a criança ela vai memorizando e depois se torna mais fácil para elas encontrarem. Então, se encontra em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24. E quais são os objetivos dessa aula? Entender que a insatisfação constante é prejudicial e pode nos afastar de Deus. Bem verdade.
E aceitar que caminhar ao lado de Jesus trará a satisfação desejada. Não tem nada melhor, né, professores? A gente está caminhando ao lado do Senhor, não tem nada melhor. Porque os caminhos do Senhor, eles são perfeitos, Ele é reto, Ele é agradável. E o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Então a criança ela precisa entender isso, né? Que os planos do Senhor, eles são maiores do que o nosso. Então vale muito andar na presença e na vontade, na direção de Deus, que os caminhos dele são melhores, o caminho dele é melhor. Então, eu botei aí o corinho, vocês sabem, eu sempre deixo lá a sugestão de hino, sempre deixo lá para vocês, mas eu botei aí um corinho que fala Jesus, do sabão, né? Quem que não conhece? O sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho. Vocês estão vendo que a gente está tudo descalço aqui? E não é só eu, não. É toda a nossa equipe está descalça aqui, porque eles contribuíram com os seus sapatos para o nosso cenário. Eu não quero nem dizer para vocês o que eles fizeram com os sapatos. Não vou nem contar para vocês. Mas, olha só. É sacanagem. Sacanagem. Sempre isso acontece. Olha. Sacanagem que essa professora nos faz. Olha só. Ó, vem aqui, Ana Paula, vem aqui. Ó. Só tem um bonitão ali que não quis tirar o sapato. Só um que não quis tirar o sapato. É. Então, ó, tá tudo de meia. Sacanagem, ainda bem que eu não tenho chulé, né? Não, tá vendo? Aí lá, meu, obrigada aí. Viu, professores, o que é trabalhar com criança? Porque, mas por que vocês tiraram os sapatos? Porque, olha só, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no que vocês têm na sua sala de aula. Eu tenho que criar a minha aula no que você tem na sua sala de aula. Então, na minha sala de aula, eu tenho cerquinhas, eu tenho várias coisas que eu poderia fazer um chiqueiro. Mas quem não tem? Às vezes a gente já pensa, minha nossa, e agora, o que eu vou fazer? Tirei o sapato aqui da equipe e a gente fez aqui, ó, a cerquinha dos porcos, do chiqueiro, com os tênis. Olha como ficou legal. Pro, mas que diferente. Já pensou a sua criança tirar o sapatinho dela, fazer lá a cerquinha, gente, ela vai se achar que tá participando. Então isso é muito legal. Claro, respeite aquela criança que não queira tirar, né? Algumas têm chulé, têm vergonha, então você vai respeitar. Ok, não quer tirar, não tem problema. Pode deixar assim, o outro coleguinha tirou, o outro tirou, sem problema nenhum. Outro dia você tira, você não vai constranger a sua criança, mas você, não quer tirar? Não tem problema, outro dia você tira, tá bem? Tá certo? Então, estamos combinados. Pronto, você não constrangiu a sua criança e aquela que quis tirar participou e olha só, vai ficar bem legal, algo bem infantil para a sua criança. Então, voltando aqui com o nosso sabão, por que essa musiquinha do sabão? Porque a nossa história aqui tá falando ali, né, de voltar para Deus, se arrepender, então é Jesus que ele nos limpa, né? Ele nos limpa, o Pai deu vestes novas, deu um anel, e Jesus ele nos limpa dos nossos pecados, ele nos purifica. Então eu acho bem interessante essa musiquinha do sabão aí para cantar com as crianças. E vamos lá. Eu já entraria agora para a nossa história bíblica, cantaria com eles, conversaria com as crianças e já iria para a minha história bíblica. Não iria perder muito tempo, não. Teria aquele momento de agora me esqueci como é que eu... Não vou nem falar que eu me esqueci. Mas seria aquele momento ali com eles e depois, olha, eu me esqueci da palavra mas é descontração? É alguma coisa assim, professora. Agora me fugiu a palavra. Mas eu teria aquele momento ali de não vou nem falar. Tá, eu teria esse momento com as crianças, cantaria com eles e eu já entraria para a história. Então eu falei, crianças, vamos lá, que a Pro vai contar uma história para vocês. Mas aqui no nosso cenário, vocês viram, vocês tiraram os sapatos e a gente botou lá para cuidar daqueles porquinhos, porque senão eles vão fugir. Já pensou? Aqueles porquinhos ali, eles fogem, fugindo, e a gente tem que ir lá na rua, no meio dos carros, já pensou lá no estacionamento da igreja, procurar os porquinhos? Hein? Como é que o porquinho faz? Ai, gente, eles vão rir, eles vão querer, sem você já pedir, eles já vão estar imitando os porcos. Claro que vai ter sempre aquele que vai dizer, Pro, mas ele não vai sair. Pro, mas é um balão. Pro, gente, mas agora ele vai ser de verdade? Sério? Porque vocês têm que entrar na história, porque senão não vai funcionar.
Hein? Então, quando eu contar 3, aqueles porcos vão deixar de ser balão e vai ser porcos de verdade. Sério? Vamos lá contar com a Pro? Quem aqui vai contar com a Pro? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Agora os porquinhos são de verdade. Qual é o som dos porquinhos? Agora a sua sala já virou ali. Olha, as crianças já estão tudo imitando o som do porquinho. Pronto. Agora, crianças, a nossa história vai ter os porquinhos. A nossa história tem uma família. Alguém sabe que história é essa? Ah, isso, aquilo. Então, ó, agora é hora da história e todo mundo tem que ficar quietinho. Só quem pode falar é a Pro. Então, quando um fala, o outro tem que ficar. E a nossa história, ela começa assim. Tinha uma família, deixa a Pro sentar aqui. Tinha uma família que tinha o pai, olha o pai. E esse pai, ele tinha 2 filhos. Quantos filhos mesmo? Olha só, professores, o teu tom de voz já vai fazer com que a turma vai ficar calma, serena. Se você quiser até botar um fundinho musical daqueles, você já viu aqueles fundo musical de ninar para bebês? Tem dos 3 palavrinhas, claro, você vai botar uma cantiga de ninar que seja evangélica, bíblica, bíblica não gospel, né? Não vai botar uma música de ninar lá. Mas assim, sabe aquele fundinho bem quase imperceptível? Só pra que isso? Porque acalma a criança. E o seu tom de voz também vai ajudar com que a criança fique mais calma. Quanto mais baixo você falar, mais concentração a criança vai ter que ter para poder te escutar. Então, se tem ali, às vezes, algum bagunceirinho, você precisa ter um auxiliar para ir lá, já ficar atento, pegar aquele bagunceirinho na hora que tu tá contando a sua história, leva para fora da sala, conversa com ele, olha nos olhinhos, diz que ele tá ali para somar, para contribuir, que a gente precisa da ajuda dele, que agora precisa ficar silêncio. Então, enquanto você tá ali contando a sua história, mas quando você for contar a sua história, se divirta, viva o que você está contando, dê vida no que você está fazendo. Se precisar deitar no chão, deite, se precisar rolar, role, mas dê emoção para a sua história. Então, esse pai, ele tinha 2 filhos. A Bíblia não fala o nome dos 2 filhos, porque isso aqui é uma parábola. Vocês aprenderam na aula passada o que é parábola? Então, agora Jesus está contando outra parábola, agora em relação a 2 filhos. Era um pai que ele tinha 2 filhos, ó, o filho mais velho e o filho mais moço. Então, a Bíblia também diz, Jesus está contando que esse pai, ele era um homem muito rico. E certo dia, esse jovem, o filho mais moço, ele não estava muito contente com a vida que ele vivia nessa linda casa. Olha, eles viviam numa casa linda, eles tinham fazendas, eles tinham posses, eles eram muito ricos. E o filho, certamente insatisfeito com tudo aquilo ali que ele estava vivendo, ele chegou para o pai e disse: "Ô pai, eu não estou gostando do que eu estou vivendo e eu quero ir embora dessa cidade." Ah, certamente, crianças, o pai deve ter ficado triste com aquela atitude do filho. Talvez o pai quis fazer com que o filho ficasse em casa. A Bíblia não dá detalhes, mas vamos imaginar que talvez o pai dissesse: "Não, meu filho, mas aqui tem tudo o que você precisa." "Ô pai, eu não quero ficar aqui, eu quero sair, eu quero curtir, eu não quero mais ficar aqui. Então assim, pai, você me dá a parte da minha herança, porque tudo que você tem é meu. Então me dá a minha parte, porque eu quero ir embora." A Bíblia diz que o pai ficou triste com aquela situação e eu vou lá pegar a herança do mocinho, porque eu esqueci a herança do mocinho ali, vocês me esperem. É só um minutinho, peraí que eu já volto correndo, professores. Vocês não vão nem sentir a minha falta. Ai, ó. Voltei com a herança do menino. Aí o pai pegou a herança do menino, olha só, vocês estão escutando? Pegou, quanto dinheiro! E que ele
pegou, deu pro menino não, para um jovem, né, que já era um moço, e ele foi embora. Ai, olha, tanto dinheiro. Agora ele estava feliz da vida. Certamente ele se abraçou lá com seu pai. Pai, te amo, e eu vou me embora, e eu vou curtir a minha vida, eu não quero mais ficar aqui não. E a Bíblia diz que ele pegou aquele dinheiro e ele foi para uma terra muito longe. E lá, crianças, naquela terra, ele começou a gastar, esbanjar aquele dinheiro, sem cuidado algum, ó. Ele esbanjava aquele dinheiro todo com várias coisas que não é legal de se fazer. Muitas festas, e tava lá gastando o seu dinheiro pra lá e pra cá, sem pensar que esse dinheiro um dia podia acabar. E pra lá e pra cá, e gastava esse dinheiro. Ai, que alegria, que vida boa, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Eu tenho muitos amigos. Ô, amigo, vamos lá, amigo. Oi, amigo, vamos lá, vamos festejar? Vamos festejar. E ele assim, ele foi gastando, crianças, aquele dinheiro. E foi gastando. E tudo pra ele estava tudo muito normal, era tudo muito prazeroso, era tudo muito bom aquilo tudo. E ele foi gastando, e pra lá, e pra cá, e fazia tudo o que ele queria. Até que um dia o dinheiro foi acabando. E a Bíblia diz, Jesus conta ali a história, que houve uma grande fome naquela terra que ele estava, naquele país. Onde há muita fome, há miséria. Então, o que aconteceu? O dinheiro dele realmente acabou. E agora? Aquele moço festeiro, que tinha tudo, crianças, ele tinha tudo. Mas agora ele já não tem mais nada. E ele não tem mais nem aonde ficar. Ele não tem o que comer, ele não tem o que fazer. E agora? E numa terra com uma crise tão grande, quem é que poderia dar um serviço digno para ele? Quem é que poderia dar uma condição melhor para ele? E cadê os amigos? Os amigos foram tudo embora, abandonaram aquele jovem. Aí pegaram e ele teve que fazer o quê? Ele teve que se virar e pegou e foi trabalhar. Ele conseguiu trabalho numa fazenda para cuidar dos porcos. Mas vocês sabiam que para um judeu, cuidar de porcos era um serviço muito humilhante mesmo. Chegar nessa situação, ter que cuidar dos porcos. Agora vocês imaginam, Jesus conta a parábola, que a fome daquele moço era tão grande, que aquela comida que os porcos comiam, ele desejava comer aquelas comidas. Ele estava ali cuidando, olha, ele tinha tudo na casa do pai, tinha tudo lá. Mas agora ele estava ali cuidando dos porcos. Quem nunca precisou trabalhar, agora ele tinha que trabalhar. E num serviço considerado um serviço indigno, um serviço que não era legal, era muito humilhante para um judeu ter que cuidar dos porcos. E lá naquela situação, a barriguinha roncando da pessoa, quando a gente estuda a manhã inteira, não vê a hora de chegar em casa para almoçar. Não é assim? Estuda a tarde inteira. Ou não vê a hora do recreio para comer a merenda. Ai, coisa boa, né? Comer a merenda. E chega em casa e quer comer. Aí chega do culto, quer jantar. A gente tem que comer antes de dormir, não é assim? Alguma coisa a gente tem que comer. Só que aquele menino, aquele moço, ele não tinha mais essas opções. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha dinheiro, a barriga roncava, ele estava com fome. Ele não tinha mais recursos. E aí foi nessa hora que ele começou a se lembrar. Sentir saudade da casa do pai e lembrar que lá na casa do pai era ele que tinha empregados. Na casa do pai ele tinha de tudo, ele tinha fartura, ele tinha tudo lá na casa do pai. E a Bíblia diz, crianças, que ele tomou uma atitude muito difícil. Já pensou? Saiu da casa do pai todo alegre, todo feliz, agora tem que voltar para a casa do pai na situação em que ele se encontrava. Mas ele tomou uma atitude muito corajosa e ele pensou, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele assim foi e ele disse, eu vou chegar lá e vou dizer assim, pai, eu não sou digno de ser teu filho, não sou
mais digno, eu fiz tanta coisa errada, mas pelo menos deixa eu trabalhar aqui com você, que pelo menos aqui é um serviço digno, tu és um homem bom, um homem honesto. E ele foi, crianças. A Bíblia diz que o menino, não é menino, que o moço, ele estava à beira do caminho e o pai já estava o esperando. Mas como, o pai sabia que ia voltar? O pai sabia sim que um dia ele ia voltar, mas não sabia qual era o dia. Então o pai ficava todos os dias ali na beira do caminho, esperando o filho voltar. E quando o pai lá avistou o filho vindo lá de longe, o pai saiu correndo ao seu encontro, abraçou o filho. Olha que alegria, o pai recebeu o filho com tanto amor, com tanto carinho, o pai ficou tão feliz com a volta do filho para casa, que o pai chamou os empregados e disse: vamos fazer uma festa, mate um novilho, vamos fazer uma festa, o meu filho que estava morto, ele reviveu, tragam um anel, tragam sapatos novos, tragam vestes novas e vamos fazer uma festa. E ali foi, crianças, o pai recebeu aquele filho com muito amor e com muito carinho de volta para o lar. Não como um dos seus empregados, que era a intenção do filho, mas recebeu ele realmente como seu filho e o abraçou e ficou muito feliz com a volta do moço para casa. Então, o que a gente vai aprender com essa história? Hein? O que a gente aprende com isso? A gente aprende, sabe o que, crianças? Olha só, vocês sabiam que assim como aquele moço, nós também não somos diferentes. Aquele moço, ele saiu da sua casa, ele foi morar longe do pai, foi curtir a sua vida como ele achava que devia ser, de modo errado. Ele achava que longe do pai ele estaria bem. Mas, o que a gente aprende com isso? Nós, muitas vezes, não precisamos sair da igreja para nos afastarmos do pai. Quem é o pai? O pai é Jesus. É Ele que nos cuida, o Pai é Deus, é Ele que nos cuida, é Ele que está sempre conosco, é com Ele que nós estamos seguros, mas muitas vezes nós nos afastamos do Pai. Mas eu nunca saí da igreja. Mas não precisa. Não precisa você estar fora da igreja para se afastar do Pai. Nós nos afastamos do Pai quando deixamos de orar, quando priorizamos outras coisas primeiro do que as coisas do Pai. Nos afastamos do Pai quando deixamos de ler a Bíblia, buscar a sua presença. Nós estamos nos afastando do Pai. Não precisamos sair da igreja para estarmos longe do Pai. Então, imagine que aqui é você. Nós nos afastamos de Deus. Precisamos estar juntos, mas nós mesmos nos afastamos com as nossas próprias atitudes. Mas acontece que a Bíblia diz que a nossa vida, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a casa, ele é a morada do Espírito Santo. Deixa eu botar aqui o telhadinho, ó. A nossa vida é a casa, é o templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Deixa eu botar Jesus aqui. Opa, ó. Jesus, ele habita, ele mora dentro de nós, ele tem prazer de estar conosco, o Espírito Santo, mas as nossas atitudes, as nossas ações nos separam de Deus. Nos separam. Quando a gente deixa de buscar a Deus, deixa de orar, nós estamos permitindo ficar longe dele. E isso não pode acontecer. Então, sempre que isso acontecer, nós temos que pegar, olha o nosso coraçãozinho. Jesus, eles têm que estar dentro do nosso coração. Nossa vida é o templo do Espírito Santo. Só porque a gente erra, a gente falha. Então, né, aqui, professores, você pode estar botando aqui, fazendo, minha caneta acabou, tá muito fraquinha. Falhas. Quando eu pratico coisas erradas, eu começo a sujar o meu coraçãozinho. Às vezes não é por intencional, mas a gente pratica porque a gente erra por não conhecer as Escrituras. Não é assim? Se a gente segue a Bíblia, a gente está andando no caminho que nos conduz ao céu. Se a gente deixa de orar, a gente para de ter intimidade com Jesus. Então nós nos afastamos de Deus.
E quando nos afastamos de Deus, isso dá uma porta aberta para o mal, para o pecado dominar o nosso coraçãozinho. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar para o Pai e dizer: Pai, me ajuda, eu pequei, eu errei, me ajuda. Me ajuda a fazer as coisas certas, me ajuda a orar mais, me ajuda a estar na tua presença, me ajuda a te buscar, me ajuda a ler a Bíblia, me dá entendimento de ler a Bíblia, me ajuda a deixar um pouco os jogos na internet, me ajuda a deixar um pouco as coisas e me aproximar mais de ti. E o Pai, ele vai retornando e ele vai nos ajudando e ele vai limpando o nosso coraçãozinho e ele vai nos dando força, e quando vê o nosso coraçãozinho está limpo novamente. Mas o que precisamos? Manter o contato com Jesus e não deixar que ele saia, né? Que nós nos afastamos dele, nós temos que estar junto dele. E quando nós nos afastamos dele, nós temos que lembrar, o filho pródigo, ele voltou. Então a gente também tem que voltar e dizer: Senhor, eu errei, eu não estou conseguindo, me ajuda. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele vai nos ajudar, assim como o Pai ajudou aquele filho, abraçou aquele filho, porque o Espírito Santo, né, Jesus, ele nos ama e ele tem prazer em nos ajudar. Então agora aqui, professores, eu entraria com um versículo bíblico aqui que diria ali para as crianças: olha, a nossa história está falando o quê? Por causa da desobediência, né, de querer estar longe do Pai, o menino teve uma vida um pouco difícil, não foi assim? Ele aprendeu de uma forma bem ruim. Então, olha o que o nosso versículo bíblico diz. E aqui você vai estar mostrando a cada palavra do versículo bíblico, ó. Você vai estar mostrando cada palavrinha, ó. Porque, ó, deixa eu ler aqui. Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, aonde se encontra Atos 3:19. Então, crianças, quando estamos longe de Deus, nós praticamos coisas erradas. Mas o que o nosso versículo aqui está dizendo? O que Pedro está nos ensinando aqui? Que nós temos que se arrepender, voltar novamente para Deus, deixar que ele habite dentro de nós, a fim de que ele perdoe, porque quando isso acontece, ele perdoa os nossos pecados, ele limpa o nosso coração, tudo que está errado, ele limpa, ele purifica. Por quê? Porque ele tem prazer em nos ajudar. Então, aqui seria o versículo bíblico para você estar contando aqui para a sua criança, ó. Eu fiz aqui bem na forma aqui da história, né? Os porquinhos, o mocinho aqui triste, né? E para as crianças entenderem um pouquinho por que o mocinho está triste, né? Para eles entenderem e comparar o versículo bíblico com a história. Por isso que eu deixei o versículo bíblico para o final. Então, arrependam-se. Você pode estar dizendo para sua criança, assim como Pedro está falando ali no versículo, arrependam-se, nós também precisamos nos arrepender. Quanto tempo nós temos perdendo, né? Quanto tempo a gente perde longe da presença de Deus? Então, professores, você pode estar pensando assim: mas essa parábola fala ali do filho pródigo, fala ali das pessoas desviadas. Só que, professores, é uma coisa que a gente tem que entender, que você tem que trazer essa aula para o seu contexto, para o seu dia a dia, para a vida dos seus alunos. De 100%, 80% ou 90% das suas aulas são alunos frequentes. Então, eles estão sempre na igreja. Então, a gente não pode considerar eles uma criança afastada da presença de Deus. Pode ser que na sua sala tenha aqueles que são afastados, decidiram, não querem mais ir para a aula, não querem mais ir para a igreja, mas está lá, né? Até porque se você tem criança assim, convide ele para estar nessa aula. É importante ele estar nessa aula. Vá atrás do seu aluno. Mas você pensa assim, ó, se 90% da sua classe, as crianças são praticantes, estão sempre ali, então você tem que trazer essa história para o dia a dia delas. Não precisa a gente sair da igreja para se afastar de Deus. Muitos estão perdidos dentro da própria casa do Pai. Então a gente tem que trazer isso para a criança. E como que ela se afasta de Deus? Isso é tão assim, é como um sapatinho de algodão, né? Tudo muito pouquinho, muito... isso não tem problema, isso não faz mal. Quando puder eu oro, quando der eu faço, quando der eu leio a Bíblia.
Então, assim, ó, essas pequenas práticas nos afastam, diariamente elas vão nos afastando, abrindo uma lacuna para o pecado entrar, porque elas precisam estar enraizadas na presença de Deus, para poder elas vencerem as afrontas do inimigo. Então, a gente tem que estar mostrando isso para elas, né? Que a gente precisa estar sempre em contato com o Pai. Ele habita dentro de nós. E você pode fazer uma comparação assim como eles. Crianças, quem tem um amigo, mas um amigo de verdade? Aquele assim, ó, vamos brincar, quem que você convidaria? Para uma festinha, você tá de aniversário, vai ter uma festinha. Quem é o primeiro amiguinho que você convidaria, que não poderia faltar? Vamos deixar, é claro que na hora elas vão dizer, Jesus não pode faltar. Não, vamos deixar Jesus de lado agora e vamos voltar agora para esse contexto aqui de pessoas, nós. Quem não faltaria? O meu amiguinho tal. Então, mas para ser seu amiguinho, o que você faz para ser amigo dele? Quando vocês estão juntos, o que vocês fazem? Fica só um olhando para o outro? Como que é essa amizade? Explica para a Pro. É na forma com que a criança vai te explicar que ela vai aprender, que ela vai entender o que você quer falar. Pro, quando eu tô com meu amiguinho, eu brinco. A gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, ele é seu amigo. Quando você está com ele, você quer aproveitar aquele momento para estar com ele, não é assim? Sim, então, se Jesus habita dentro de nós, Ele é o nosso amigo, o que a gente tem feito para agradá-lo? Já tirou um tempinho para conversar com esse amigo verdadeiro? Ou esse amigo você não está nem aí, mal conversa com ele, só lembra dele aqui quando está aqui na igreja? Então, olha, ele é o nosso amigo verdadeiro, ele habita, ele mora em nós. Então, a gente precisa ter um relacionamento, alimentar essa amizade. Então, é uma forma bem simples que você tem para estar falando para as crianças, né? Como elas se afastam da presença de Deus. Não precisa só estar fora. E se você tem uma criança que ela está assim, longe dos caminhos do Senhor, já não está indo mais nas aulas, procura, traz ela com carinho para que ela venha participar da aula. Joga essa sacola no chão, pelo amor de Deus, está fazendo muito barulho. Tá bom. É assim, professores, aqui é tudo assim, ó. Eles falam assim, é tudo assim, tá? Eu jogo a sacola no chão porque tá fazendo barulho, tá bom. Então, professores, voltando aqui, que eu não vou jogar a sacola no chão, temos então que sempre trazendo, né? Do teu amiguinho aí, o aluno não tá mais vindo, vai lá, convida ele e diga que Jesus, ele tá esperando ele de braços abertos, porque ele é muito importante, ele é um filho muito especial para Deus. Então, eu vou agora aqui explicar o porquê dessa sacola, tá, diretor? E vou fazer bastante barulho. Tá, ó. Pronto, mas como é que tu fez esse cenário todo? Olha só. A casinha, eu peguei uma cadeira aqui. Como eu falei pra vocês, a gente tem que pensar no que vocês têm na sua sala de aula. Cadeira todo mundo tem. Então eu só botei um TNT aqui, tá uma casa e ficou maravilhosa, ficou linda. O meu personagem aqui eu fiz de sacola plástica, olha. O bonequinho de sacola plástica. Vê se não é uma gracinha. Ficou muito lindo, né? Então, esses são os meus personagens. E depois da minha aula, qual seria a minha atividade bíblica? A criança vai construir o seu bonequinho, né? Para representar o filho pródigo. E também aqui, ó. Os porquinhos eu fiz de bexiga, balão, ó. Eu só fiz o rostinho ali. E aqui tá o porquinho. Então, na minha aula, cada criança vai fazer ali o seu bonequinho. Vou levar uns retalhos, que daí a criança corta. Aí aqui a cabecinha, vou deixar com que a criança desenhe livre e depois eu só grampeio a cabecinha na sacola. E cada criança vai encher a sua bexiga, vai fazer ali tudo certinho ali o seu personagem. Vê se vai ficar bem legal. Então, como é que a gente fez esse boneco? Ó. Aqui tá a sacolinha, as alcinhas da sacola, eu já trouxe essa ideia aqui pra vocês algumas vezes, mas eu sempre acho ela tão surpreendente, acho tão legal. Deixa eu botar aqui, ó. Com uma fita plástica, você vai estar fechando aqui, você já deixa as fitas tudo assim certinha e você vai fazendo e a sua criança vai te acompanhando, deixa que ela faça todo o processo, ela é capaz, ela consegue. Então você vai estar dizendo, crianças, peguem sua sacola. Assim, no dedo, vocês coloquem a fita, certo? Ó, pegou as alcinhas, agora vocês fecham aqui. Agora, vocês vão passar essa fita em volta dessa alcinha. Olha lá que fácil. Já ficou o bracinho. Agora, com outro pedaço de fita, ó.
eu vou fazer as perninhas. Agora, assim, abrem a mão, coloquem bem aqui, ó, tá vendo, ó? Assim, vou colocar aqui e vou fechar, ó. Agora, eu vou só botar a fita aqui embaixo para fazer as pernocas. Olha, vê se não ficou um boneco muito lindo. O corpo já tá pronto. Agora a criança vai, com uma folha sulfite, vai desenhar a cabeça. E depois de ficar desenhada e recortada, você grampeia a cabeça bem aqui no centro, ó. Pra ficar assim. Depois de tecido, ó, eu grampeei bem aqui, ó. Depois de tecido e deixa que a criança faça o seu personagem. Olha que massa que ficou, super legal. Tem aqui, deixa eu ver o que eu passei aqui. O memorizando, né? E fixando a aprendizagem. Tem aí várias atividades para você. Dinâmica. Professores, eu fiz aqui, ó, uma caixa. Ó, ela é uma caixa de mercado. Eu só cortei aqui, ó. Dei uma inclinada na caixa. Deixei uma partezinha aqui, ó. Dei da ponta da caixa até ali, dei uma inclinada, fiz um círculo aqui no meio, coloquei esse lindo porquinho, porque a criança agora ela vai jogar a sua bolinha, você vai botar um lugar determinado, demarcado para a criança, e ela vai tentar alimentar o porquinho, assim como fez o filho pródigo. Só que só isso é interessante, já é super legal, a sua criança vai amar. Porém, dá um desafio para ela, ela tem que acertar a bolinha e recitar o versículo bíblico. Vamos lá, arrependam-se, ó, não deu. Arrependam-se, volte para Deus. E vai, oh meu Jesus, começou ruim. Eu vou tentar depois, então. Vai dar certo e a sua criança vai gostar. Ai, que bastante. ruim. É porque eu não quis acertar. Então, temos também aqui as lembrancinhas, pois eu vou acertar agora. Quer ver? Já pensou? Olha como eu vou acertar. Viu? Ó, lembranças. Ele nos amou primeiro, marcador de Bíblia. Por que marcador? Porque a gente tem que incentivar as crianças, temos que nos aproximar de Deus. E como? Lendo a Bíblia. Então, tem um marcador de Bíblia aí para incentivar o seu aluno a ler a Bíblia. E vamos lá também, professores, o nosso expediente aqui já acabou. Passa tão rápido, mas eu fico muito feliz aí com a sua participação. Semana que vem nós estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. E até semana que vem. E eu vou continuar jogando